بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. Algo chamado el-ilmu wa dhikru. O que é ilm? El-ilmu, o conhecimento, a ciência. O dhikru, a recordação ou a lembrança. Não há como recordar sem conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais eu vou recordar de Deus. Essa roda é chamada de Halakat al-Dhikr, ou Halakat al-Ilm, roda de recordação e conhecimento. Por isso que Deus lembra as pessoas no Corão falando Fadhkuruni adhkurkum. Deus falou o quê? E lembrai-vos de mim, e eu me lembrarei de vós. Simples. Todos nós queremos que Deus lembre de nós. Então, lembra de Deus. Na mesquita, em casa, no trabalho, na escola. Lembra de Deus, que você será lembrado por Deus. Deus falou: وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Disse assim: e lembra-te do nome de teu Senhor e consagra-te a Ele inteiramente. Lembra de Deus e fica dentro dessa lembrança. Como que eu vou ficar dentro da lembrança? Dentro daquilo que Ele legislou. A lei de Deus serve para mim seguir e respeitar. Isso é lembrar de Deus. Não adianta falar, estou lembrando de Deus aqui todo dia, mas eu não respeito nenhuma lei de Deus. Entendeu? A outra, Deus diz, وَلَذِكْرُ akbar. Olha o que ele diz. E certamente a lembrança, a recordação de Deus é a maior coisa. A maior coisa para nós. Não há nada maior do que lembrarmos e recordarmos do nosso Senhor. Deus falou: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. E aqueles que lembram de Deus estando de pé, sentados e até mesmo deitados. Sempre lembrando de Deus. Eu vou dormir, eu lembro de Deus antes de eu dormir. Eu acordo, eu agradeço a Deus por acordar. Eu vou comer, eu lembro de Deus ao ir comer. Eu acabo de comer, eu agradeço a Deus pela alimentação. E assim. Deus falou: فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Deus disse: então lembrai-vos de Deus, assim como vos lembráveis de vossos pais, o mais veemente em lembranças. Mais que eles, com mais conhecimento ainda. Igual Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, fazia. No outro dito, Deus falou assim: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Ó vós que credes, ó fiéis, você que se diz muçulmano, que acredita em Deus, invocai, lembrai a Deus abundantemente, a todo momento, em todo lugar, bastante. Deus falou assim: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Por certo, Deus e seus anjos rogam pelo profeta. Ó vós que credes, rogai por ele e saudai-o permanentemente. O que é rogar pelo profeta? Como assim Deus roga pelo profeta? Quando fala Deus roga pelo profeta, Deus está abençoando o profeta. Os anjos estão pedindo bênção de Deus sobre o profeta.
Então você peçam a paz e as bênçãos de Deus sobre os mensageiros, sobre Muhammad, que automaticamente Deus vai jogar essa paz e essa bênção na tua vida. Por que eu peço pelo profeta? Porque ele foi os profetas foram os melhores homens que existiram na Terra. Foi eles que mostraram para nós como nós devemos recordar e ir em busca dessa recordação. Eles que trouxeram conhecimento para nós. Veja o dito do próprio profeta. Ele disse assim: sallallahu alayhi wa sallam, ma amila adami amalan anja lahu min al-azab min dhikri Allah ta'ala qila wala al-jihad fi sabilillah qala wala al-jihad fi sabilillah illa an yadriba bi sayfi hatta yanqati'. Olha que o profeta falou, que a paz esteja sobre ele. Não existe nenhuma obra ou nenhuma ação que afaste o castigo de Deus melhor que as lembranças, que a recordação de Deus Todo-Poderoso. Foi perguntado, nem mesmo a pessoa ir lutar no caminho de Deus? Ele respondeu, nem mesmo aquela pessoa que vai lutar no caminho de Deus, exceto aquela pessoa que lutou com bravura com a sua espada, até que a sua espada se venha a quebrar. Então aí, essa ação, similarmente, a recordação poderá ser salvadora do castigo de Deus. Significa que a pessoa foi um mártir. Entendeu? Igualou a pessoa que recorda de Deus. Recorda de Deus, o que significa? Vai em busca do conhecimento. Luta dia e noite para adquirir o conhecimento. Não fica senta na sua casa com os braços cruzados e fala, eu quero conhecimento. O conhecimento não vai vir. Você deve ir em busca desse conhecimento. Na mesquita, no chefe da mesquita, perguntar, aprender como praticar religião. Entendeu? Sozinho ninguém vai aprender. Então você deve se mexer e ir em busca desse conhecimento. Quando você for em busca desse conhecimento, você, qualquer um de nós vamos ver porque nós estávamos fazendo aquilo errado. Por falta de conhecimento. Vai chegar um tempo, que o profeta falou, que a paz esteja sobre ele, que Deus vai eliminar o conhecimento da terra. Como? Com a morte das pessoas que obtiveram conhecimento. Com a morte dos sábios. Até não restar nenhum sábio na terra. Assim as pessoas, o que elas vão fazer? Vão fazer dos seus líderes sábios, ignorantes. Sem conhecimento algum, eles vão decretar algo, desviando eles e os outros. Mas eu acho que já está acontecendo. Muitos falam que essa profecia, que é um dos sinais do tempo, está acontecendo, mas ainda existem sábios. Não, mas... Benfeitoria. Mas porque essas coisas são lentas, né? Sim. Elas vêm minando, Isso. né? Comendo pela beirada ou por baixo. Até levar. Até acabar, né? Isso. Eu creio que já está acontecendo. Por isso que nós temos que tomar cuidado e agarrar o conhecimento, para não deixar qualquer pessoa que se diz sábia, dentro da religião mesmo, falar e vai desviar a gente. Sim, sim. Por qualquer coisinha, por qualquer palavra. E hoje as pessoas pegam o Corão, entendeu? E pelo Corão acaba tirando a vida de outro. Pela Bíblia, pelo Torá. Interpreta errado, né? Hã? Interpreta errado. Interpreta errado por interesse próprio. Exatamente. Entendeu? Então devemos tomar cuidado com isso e agarrarmos o conhecimento. E eu acredito também, Michel, que o celular também está tirando isso. Bastante. Ele está tirando bastante. A televisão também está tirando, né? Então, a pessoa que é um pouco mais sábia, não assiste televisão, assiste só o horário do jornal ali, mas nem o jornal não faz mais nada. O profeta falou assim, é sobre o conhecimento isso também. الوقت كالسيف إذا لم تقطعها تقطعك أو كما قال.
Ele falou: o tempo é como uma espada. O tempo é como uma espada. Se você não tomar cuidado, o tempo vai acabar te cortando, te picando. Significa cuidado. Não desperdice o tempo assim em vão, à toa. Aproveite o seu tempo no mínimo detalhe. Não desperdice. Entendeu? Porque as pessoas acham que só porque a gente está dentro de casa, a gente não sabe o que ocorre no mundo. Sim. Mas essa pessoa que está dentro de casa, ela sabe o que ocorre no mundo. Perfeito. Exatamente essa que sabe. Perfeito. Isso mesmo. Porque o que está no mundo, ela está girando ali junto, né? Isso. Aí, mais outro dito para entendermos mais. Veja, olha que interessante. يقول صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدي بي أنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملئي ذكرته في ملئي خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقربت إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيت هرولة أو كما قال السلام. Olha que interessante. Certa vez o nosso querido mensageiro, que a paz tenha sobre ele, falou. Ele disse, Deus Todo-Poderoso disse, é um dito que não está no Corão, Hadith Qudsi, palavras de Deus ditas pelo profeta. Ele falou, Deus falou, eu irei tratar o meu servo da forma como ele esperar de mim. Eu estou com ele quando ele se recorda de mim. Quando ele se recorda de mim no seu íntimo, no seu coração, então também me recordo dele no meu coração, no meu íntimo, significa. E se ele recorda de mim em grupo, eu me recordo dele em público. Melhor ainda. E se ele se aproxima de mim um palmo, eu me aproximo dele um braço. E se ele se aproxima de mim um braço, eu me aproximo dele 2 braços. E se ele vem para mim andando, eu vou até ele correndo. Ou seja, a pessoa se esforça para se aproximar de Deus com boas ações. Qualquer ação que você faz para Deus com sinceridade, ela volta para você multiplicada. Entendeu? Você ir andando até Deus, você vai em busca do conhecimento. Você aprende, Deus vai correndo até você, significa Deus te dá esse conhecimento em abundância. Entendeu? Quando Deus ama uma pessoa, o que ele faz com ela? Ele dá conhecimento para ela. Faz dela um entendedor da religião. Olha o que o profeta diz no outro dito. Uma vez, أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. Uma vez um homem veio até o profeta, que a paz esteja sobre ele, e disse assim, ó mensageiro de Deus, eu sei que as ordens, as leis, as obrigações são várias. E assim, essas obrigações se tornaram pesadas para mim. Eu não consigo praticá-las. Está pesado, está difícil. Me indique algo para eu me firmar e assim as coisas se tornarem leves. O profeta, que a paz esteja sobre ele, falou, a tua língua deve estar sempre ocupada e úmida, lembrando a Deus, ou recordando de Deus. Isso é conhecimento.
a língua em contato com as palavras de Deus. Em vez da minha língua pronunciar fake news, fofocas. Por quê? Eu não sou fofoqueiro e nem gosto de fake news. Mas, como foi falado agora, a gente fica na internet muito tempo vendo notícias. E não é todas as notícias que são verdadeiras. Muitas são notícias mentirosas. E eu acabo espalhando essas notícias, ou compartilhando no próprio vídeo, ou compartilhando com a minha língua. Entendeu? Então eu mantenho meus olhos e os meus ouvidos e a minha língua ocupado na lembrança em Deus. Compreendeu? Estudando. Isso é conhecimento. Isso vai me manter longe das tentações falsas da vida mundana. Entendeu? Outro dito. Olha o que o profeta falou. Arba'a man utiyahunna faqad utiya khayra dunya wal akhirah. Arba'a. Qalban shakiran, lisanan dhakiran, وبدنا على البلاء صابرا وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها ولا ماله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Certa vez o nosso querido mensageiro, que a paz esteja sobre ele falou assim: há 4 coisas, 4 características que aquela pessoa que for abençoada com essas coisas, ela será abençoada, ou seja, com tudo que possui essa vida e a outra. Quem adquirir 4 coisas nessa vida, adquiriu o melhor dessa e da outra. Perguntaram: quais são essas 4 coisas, ó mensageiro de Deus? Quais são? Ele respondeu: primeiro, um coração grato, um coração agradecido. Não uma pessoa que reclama o tempo inteiro. Nada está bom. Questiono de tudo, reclamo por tudo. Um coração grato, independente do que está acontecendo, você é grato a Deus. Primeira coisa que um verdadeiro muçulmano faz quando acorda, agradece. Seja grato. Até mesmo as pessoas que te ajudaram. O profeta falou: aquele que não agradece às pessoas, então ele não agradece a Deus. Seja grato. Depois ele falou, depois do coração grato, uma língua que recorda, que lembra de Deus. Uma língua que está ocupado na lembrança, recitando palavras do Alcorão, ditos do profeta. Ocupa o seu tempo com coisas benéficas, ficando longe de fake news, de fofoca e outras coisas. Depois ele falou: um corpo que suporta as dificuldades. Um corpo que suporta as dificuldades. Um cansaço, mas mesmo assim eu estou lá adorando a Deus. Eu me machuquei, mesmo assim eu estou lá adorando a Deus. Depois ele falou: e uma mulher que não trai a sua confiança, ou não trai a confiança do seu marido, nem esbanja os seus bens de qualquer forma. Uma mulher que é grata ao seu esposo. Uma mulher que seu marido confia nela em todo momento. E ela preserva junto com seu marido dos seus bens e dos seus filhos. Por quê? Porque no outro dito o profeta falou: "Dunya mata'un wa khairu mata' al-mar'a salihah." Esta vida mundana, ela é bela. Ou seja, tem várias coisas belas. No entanto, a maior beleza é uma mulher.
ou uma esposa virtuosa. Se você ganha uma mulher virtuosa, você ganhou a melhor beleza da vida mundana. Mas só vai ganhar uma mulher virtuosa aquele homem que procura ser virtuoso, que procura andar conforme os mandamentos de Deus. Então essas são as 4 coisas. Quem obtiver, obtém o melhor dessa e da outra vida. Um coração grato, uma língua que sempre lembra e agradece a Deus, um corpo paciente até nas dificuldades, e uma esposa que ele tem uma confiança nela, que ela é digna de confiança e respeita e protege os seus bens e os seus filhos. 4 coisas que a pessoa obtém a riqueza dessa e da outra vida. Isso é o conhecimento. A outra coisa que ele lembra aqui é um outro dito, falado aqui. Uma vez o profeta sallallahu alaihi wasallam falou: "Addu haqq al-majalis." وما هو حق المجالس يا رسول الله؟ فقال: اذكروا الله كثيرا. O profeta, uma vez, que a paz esteja sobre ele, ele falou: cumpra ou respeitem com o direito do ajuntamento, ou do grupo, ou da roda. Se vocês tiverem uma roda, ou em um ajuntamento, ou em um grupo, respeitem as regras. Aí perguntaram para ele: e qual que é a regra, ó mensageiro de Deus? Aí ele disse: recordem bastante de Deus, profundamente. Uma roda que não recorda de Deus é uma roda ou um grupo incompleto, que perde as bênçãos e as dádivas daquele grupo. Então, cuidado com o grupo que você fica. Cuidado com o grupo que você fica. No outro dito, o profeta falou, sallallahu alaihi wasallam, veja e tome muito cuidado quem que você está fazendo de amigo ou de querido. Porque certamente a pessoa, ela segue a religião do seu querido, do seu amigo. Então, cuidado com quem que você anda na terra. Olha bem, porque geralmente a pessoa anda com a pessoa, com outra pessoa, e vai começar a gostar dela e segue os passos dela. Aquela pessoa que está andando com ela, ela pode ir para outro caminho da corrupção, das tentações. Compreendeu? قال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت مثل الميت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. Uma vez o querido profeta falou: o exemplo daquela pessoa que se lembra de Deus, que se recorda de Deus, e daquele que não se recorda de Deus, é como o exemplo de um vivo e de um morto. E também é mencionado, ele disse, o exemplo da casa onde se lembra de Deus e da casa onde não se lembra de Deus é igual de uma casa viva, iluminada, ou de um cemitério. Ou, no outro dito, de uma casa assombrada. Uma casa assombrada, assustadora, abandonada, ninguém quer entrar. Então não deixe a sua casa assim. Coloque conhecimento lá dentro. Lembra de Deus, recita o Alcorão, leva a palavra certa ali. Uma roda, lembra de Deus, mantém vida no coração. Caso contrário, você está morto apenas com o coração batendo. Significa, os sábios falam, o seu coração não vai sentir mais o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é bom. Não vai diferenciar mais nada. Vai estar olhando para as coisas e não vai ter mais pudor, dignidade. Porque o teu coração morreu. Compreendeu?
E só mantém vivo o coração quem realmente vai em busca desse verdadeiro conhecimento das palavras de Deus. Uma vez, o profeta falou, sallallahu alaihi wasallam, لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداء حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 من ولد إسماعيل ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق 4. Uma vez o profeta, que a paz esteja sobre ele, falou assim: sentar-me com pessoas que estão sempre em rodas de conhecimento, lembrando de Deus constantemente, depois da reza do Fajr, da primeira reza do dia, até o sol nascer, é melhor para mim do que libertar 4 escravos da geração de Ismael, que naquela época tinha, que era coisa valiosa. Depois ele falou, e me sentar com pessoas que se encontram no indo em busca do conhecimento e lembrando de Deus, depois da reza da tarde, do Asr, até o sol se pôr, é melhor para mim do que libertar também 4 escravos da geração de Ismael. Aqui ele fala, escravos da geração de Ismael, foi mencionado neste dito porque eles eram considerados os mais nobres entre os árabes e valiosos assim. Valiam. Entendeu? Então você quer algo valioso mesmo nessa vida mundana? Senta depois da reza do Fajr, da primeira reza do dia. Ou lê o Corão, ou lembra de Deus, ou estuda, até o sol nascer por completo. Você vai sentir iluminado. Vai sentir dádiva na tua vida. Vai render o tempo para você. Entendeu? Faça isso nesse horário, ou então no horário do Asr até o Maghrib, até o pôr do sol. São horários nobres que muitas pessoas desperdiçam. Entendeu? Horários que ele nos incentiva a lembrar de Deus, a recordar de Deus. O último dito, para não prolongarmos, قال صلى الله عليه وسلم ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يذكرون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم منادي من السماء أن قوموا مغفر لكم فقد بدلت سيئاتكم حسناتكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Uma vez o profeta falou, quando certas pessoas se juntam e se ocupam no conhecimento, estudando, trocando conhecimento, lembrando de Deus, não pretendendo nada mais do que isso, exceto a satisfação do Todo-Poderoso, saiba que um anjo chama-os do céu. Levantem-se, devidamente perdoados, certamente os vossos pecados foram transformados em virtudes, em benefícios. Você se junta apenas com a intenção de alcançar a satisfação de Deus, para aprender, para estudar, para ensinar, você obtém o perdão, e a misericórdia e as bênçãos. E outro dito fala, a pessoa que sai para a mesquita com a intenção de ensinar ou de aprender, desejando a satisfação de Deus, ela é igual a um combatente que saiu na linha de combate. Que Deus faça a nós verdadeiros combatentes. Wallahu a'lam wa sallallahu alayhi wa sallam wa jazakumullahu khairan. Que Deus dê para nós o conhecimento verdadeiro e faça de nós pessoas iluminadas, perdoando os nossos pecados, nossos pais, e coloque o melhor para nós nessa e na outra vida. Assalamu alaikum.